momento da igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Foi jogo que até com medo. Eu vou ler Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Meus irmãos podem sentar. Eu acredito que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente toma um gosto pela palavra de Deus. Cada um em particular ele vai ter aquele versículo, aquele livro da Bíblia que mais gosta. Eu sei que o versículo que a Erika mais gosta é Mateus 11:28, que ela já falou várias vezes. O da Andressa é Isaías 1:19. O Roberto, cada vez que ele tem a oportunidade, ele cita a passagem que Jesus disse que onde 2 ou 3 estiver, ele estaria no meio deles. O meu, como eu já falei algumas vezes, meu livro favorito da Bíblia é Deuteronômio. Porque se a gente for começar a se debruçar sobre o livro de Deuteronômio, a gente vai ver a riqueza que tem aqui nesse livro. E aqui, no livro de Deuteronômio, Moisés, ele começa a repetir as leis que o povo já havia escutado, que Deus ele já tinha dado para o povo. E Moisés, ele começa a trazer à memória tudo aquilo que o povo tinha passado com Deus até aquele momento. Começa a relembrar eles toda a trajetória que eles tinham tido com Deus até que chegarem nesse momento aqui, onde eles estavam prestes a conquistar a terra prometida. Eles estavam quase lá, faltava só um pouquinho para eles colocarem os pés deles na terra prometida. E aí Moisés, antes de Deus entregar para o povo a terra prometida, Deus instruiu Moisés para que comece a lembrar ele tudo que eles tinham passado, todas as leis, para que o povo guardasse aquilo na cabeça. Porque Deus criou o povo. E Deus sabia como o povo era tentado a esquecer tudo aquilo que Deus ele fez, porque a gente já conhece as passagens da Bíblia, onde o povo olhou mais para a falta daquilo que eles tinham no Egito do que para aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Uma primeira lição que esse texto lhe deixa para a gente é da gente relembrar a nossa história com Deus. A gente relembrar tudo aquilo que nós já passamos com Deus. Chega um momento da nossa vida que parece que não tem mais jeito, que a sua fé esfriou, você não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja, mas talvez isso aconteça porque você esqueceu a sua trajetória com Deus. Você esqueceu de onde foi que o Senhor te tirou, o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez através da sua vida. Quantas vezes, mesmo quando você estava caído, prostrado, você orava ao Senhor, Ele colocava na sua frente alguém que precisava ouvir a palavra de Deus. E ainda que você estivesse caído, você tinha a palavra para dar, porque você ainda caído, fraquinho, você buscava a Deus. Diferente daquela outra pessoa que nem ia mais para a igreja. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é a gente começar a lembrar tudo aquilo que o Senhor dele já fez na nossa vida. Quando o desânimo bater a porta, traz em sua memória todos os momentos que você já teve com Deus. Se lembra de todos os cultos que você entrou sem nem querer vir para a igreja. Estava um desastre na sua casa, você estava cheio de problemas, mas você veio para o culto, quando você chegou aqui, o Senhor ele falou com você. Então se lembre da sua trajetória com Deus, quando esse dia ele chegar na sua vida, quando você se esquecer, estiver prestes a esquecer daquilo que Deus ele fez com você. E aqui Moisés ele também relembra o povo as leis que o Senhor havia dado para eles, quando eles tinham saído da terra do Egito. Mas ele não só relembra as leis do povo, mas ele dá ênfase principal para uma lei específica. E ele, além de dar ênfase para essa lei que Deus lhe deu, para esse mandamento na verdade que Deus lhe deu, ele faz um acréscimo a essa lei. Eu vou pedir para vocês abrirem Êxodo 20. Verso 2 ou 3. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio vocês vão ver muito Moisés falando sobre o povo. Não façam deuses diante de vocês. Não esqueçam que fui eu que tirei vocês da terra do Egito e guardem os meus mandamentos. Só que além de Moisés relembrar o povo desse mandamento principal, que era a base do povo de Israel, ele ainda fala algo mais. Vou pedir para vocês abrirem em Deuteronômio mesmo, capítulo 6. Eu vou ler só 2 versículos. O 4 e o 5. Ouve, Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui ele estava relembrando o povo aquilo que ele já havia falado lá em Êxodo, o que sempre repetido em Levítico. E no 5 é o acréscimo que ele faz a tudo aquilo que Deus ele tinha dado para o povo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Algumas linguagens falam entendimento. Então, Moisés, ele, além de relembrar o povo daquilo que Deus tinha feito por eles, falar para o povo não se esquecer da lei de Deus, agora Moisés está guiando o povo a também amar a Deus. Lembra que até esse ponto da vida do povo, eles ficaram 430 anos mais ou menos lá no Egito. Lá no Egito, o que eles foram instruídos a fazer? Eles eram escravos, então eles não tinham opção. Eles tinham que obedecer, cumprir todas as regras do Egito, reverenciar os deuses do Egito e até o próprio faraó. Eles tinham que ter como um Deus e ter medo, respeitar e honrar aquele Deus. Só que agora eles não eram mais escravos no Egito. Eles não estavam mais sob o jugo do faraó. Agora eles eram pessoas livres, porque Deus usou o seu servo Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Então agora eles não tinham só que amar, que obedecer e reverenciar a Deus. Agora eles iriam descobrir um novo caminho. O caminho que até então eles não conheciam. Que Deus ele não queria somente ser reverenciado e temido pelo seu povo. Diferente daquilo que eles viviam lá no Egito, aquela vida que, entre aspas, aqueles deuses lá distantes que deviam ser temidos, honrados e reverenciados, Deus agora queria abrir a mente do povo para um novo caminho, para uma nova vida, que a partir de agora tudo seria diferente, seria novo. Agora o relacionamento que eles teriam que ter com Deus não era igual eles tinham lá no faraó, de ter medo. Agora eles tinham que seguir pelo caminho de amar a Deus. Eles teriam que continuar dando reverência a Deus, obedecendo a Deus, mas agora tinha algo novo, que era amar a Deus. E aquilo que, quando a gente está lá no mundo, a gente aprende a respeitar Deus, a gente aprende a respeitar a igreja. Eu lembro que 2 semanas atrás lá na associação, tinha bastante criança e foram alguns jovens também. E não tinha quem ficasse com eles, eles ficaram lá na sala das crianças. Uma parte das crianças estava lá para o fundo e tinha uma parte dos jovens que estava um pouquinho mais lá para frente, onde ficam os livros. E aí eles estavam pintando. E eu não sei o que eles estavam conversando lá, também não ouvi. Eu só sei que um dos jovens lá falou palavrão. E aí a menina na hora gritou: meu, para de falar palavrão na igreja, não pode, você tem que respeitar a igreja. Então, de uma certa forma, ela entende que precisa respeitar Deus e a igreja. Ainda que ali a gente não estivesse na igreja, mas se nós somos o corpo de Cristo, ali também naquele momento era a casa de Deus. Tem pessoas que nem de boné entram na igreja. Se tiver de chinelo, não entra na igreja. Porque isso para eles é uma reverência, um temor, é um respeito a Deus. Só que do mesmo jeito que Moisés tirou o povo lá do Egito e queria mostrar algo novo para eles, quando o Senhor ele nos trouxe lá no mundo para a sua presença, Ele também quer mostrar algo novo para a gente. Que não é só ter o medo, o respeito, a reverência que as pessoas lá do lado de fora têm por Deus. Mas Deus ele quer algo a mais. Ele quer que o seu povo ame a Ele. E se você ama a Deus, não é necessário que ninguém te fale o que fazer ou não fazer. Não é necessário que ninguém te fale que você tem que temer e honrar as leis de Deus. Porque dentro do amor já está incluso tudo isso. Então o que Deus ele quer da nossa vida é isso. Não é que a gente tema Ele como as pessoas lá do mundo fazem. Não é que a gente respeite, entre aspas, a igreja como as pessoas lá do mundo fazem. Ele quer algo mais. A Bíblia fala que agora nós andamos por um novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus.
E que através desse novo caminho feito pelo seu sangue, a gente tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. E você vai fazer o que no Santo dos Santos? No lugar de mais intimidade com Deus. Se não for ter intimidade com Deus, se não for olhar nos olhos de Deus e pedir para que Ele te ensine a amar Ele. Então o que a gente tem que entender é que Deus Ele quer que nós continuemos temendo a Ele, honrando a Ele. Só que com um pouco mais de reverência. Nós temos que aprender a ensinar o nosso coração a amar Deus. Porque como foi falado aqui ontem, às vezes a gente vive de uma religiosidade vã e vazia. E se você vive na religiosidade, somente vindo para os cultos, somente cumprindo dias e horários, você nunca vai conseguir amar a Deus como Ele quer que você ame. Deus Ele quer que a gente sirva a Ele de todo o nosso coração, que a gente ame a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E até aquele ponto da vida de Israel, eles não sabiam isso. Então Moisés ele relembra para o povo isso, que eles tinham que continuar servindo a Deus, que Deus é o único Deus, não existe outro. Só que eles também tinham que aprender a amar a esse Deus. Porque quando o coração deles fosse ensinado a amar a Deus, todo o resto seria naturalmente na vida deles. Moisés ele também aqui ensina o povo a retribuir todo o amor que Deus tinha tido pela vida deles, com amor também. Deus ele tinha tirado o povo lá do Egito. Deus ele protegeu eles, Deus cuidou, guardou no deserto. Então o mínimo que o povo deveria fazer era também retribuir aquilo que Deus ele tinha feito por eles. Que também é o que a gente tem que fazer hoje na nossa vida. É retribuir o amor que Deus ele tem pela nossa vida, porque o que a Bíblia fala? Que o Senhor ele mostra o amor conosco, tendo ele entregado o seu filho para que a gente morresse. Eu não estou repetindo o que o Paulinho falou, isso aqui estava nas minhas anotações e foi só a confirmação daquilo que eu sabia que Deus ele queria que eu falasse. Deus ele provou o seu grande amor pela nossa vida entregando o seu filho, que como a Bíblia fala, ele morreu para que todo aquele que nele cresce não morresse eternamente, mas vivesse eternamente. Então como é que a gente vai retribuir esse grande amor que o Pai tem pela nossa vida? Não é cumprindo dias e horários, mas é a gente amando o Senhor, colocando o nosso coração na palavra dele, que era aquilo que Moisés fazia o povo entender aqui. E aqui, em Deuteronômio 20, como eu já falei, se vocês forem ler lá o livro de Êxodo e Levítico, que vem antes de Deuteronômio, tem muitas leis. O livro de Levítico praticamente ele é inteirinho falando sobre leis. E no livro de Deuteronômio, Deus está dando, no livro de Êxodo, Deus dá instruções para o povo de como eles deveriam se comportar, da casa que eles deveriam fazer para Deus e como eles deveriam se comportar dentro dessa casa que eles fariam para Deus. Só que se vocês forem ler o livro de Deuteronômio, como eu também falei, não é só leis. Aqui Moisés estava ensinando a forma prática para o povo de como eles deveriam amar a Deus. Aqui onde a gente leu, está falando a lei sobre a guerra. Como que o povo deveria se comportar quando eles fossem para a guerra. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque o foco não é explicar as leis que está aqui. Mas depois, se vocês puderem ler em casa para entender, eu vou focar só nos versos 1 ao 4, onde a gente leu. Aqui Moisés fala assim para o povo: olha, quando vocês saírem a peleja contra os seus inimigos, e vocês virem cavalos e carros e povo maior em número do que vocês, não é para você temer. Lembra que eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam rumo a Canaã. E com essas palavras, Moisés indica para o povo que o caminho não ia ser fácil. Eles não iam ser teletransportados ali onde eles estavam para a terra de Canaã. Eles teriam lutas. E Moisés também indica aqui, com essas palavras dele, que possivelmente esse inimigo seria maior, mais forte, muito bem mais equipado do que eles. O povo de Israel não era um exército preparado para a guerra. Eu vi um estudo um tempo atrás que falava assim que lá no Egito eles recrutavam o povo de Israel, quando o exército deles era pequeno, e instruía aqueles rapazes na luta, porque caso houvesse uma guerra ali e o exército do faraó fosse pequeno, o povo de Israel lutaria também do lado deles. Mas eu acredito que não era todo o povo de Israel que era instruído na luta. Eles eram escravos lá no Egito. Então Moisés aqui já está falando: olha, quando vocês saírem à luta, imagino que o povo todo já arregalou o olho, se desesperou. Como assim a gente vai lutar? A gente não é guerreiro, a gente não sabe lutar. A
A gente mal tem espada, como que a gente vai lutar? E aí, Moisés ele continua o versículo falando assim, ó, que não era para eles temerem, Deuteronômio 20, verso 1, não era para eles temerem, porque Deus era com eles. Então, ainda que o inimigo fosse maior, fosse mais forte, eles tinham algo que era muito maior e muito mais forte do que aquele exército, que era Deus do lado deles. Então era por isso que eles não deveriam temer. Na nossa vida, a gente deve entender o Egito como um mundo. Jesus foi lá, Ele nos resgatou das mãos do diabo e Ele nos trouxe para a sua presença. Só que assim como o povo ainda não estava em Canaã, nós também não estamos ainda no céu. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter muitas lutas para travar. E não pensa que as lutas vão ser fáceis, porque elas não vão ser fáceis. Não foi Jesus que falou que nesse mundo a gente vai ter aflições? Então a gente tem que entender que a gente vai ter aflições. A gente não está dentro de uma bolha guardada por Deus o tempo todo. O Senhor, Ele nos protege, como a palavra dele fala. Ele vai à nossa frente, nos protege. Só que a gente não está imune a nada. Então na nossa vida, hoje ainda nós temos muitos inimigos para vencer. Talvez na sua vida você tenha ainda um inimigo para vencer. Talvez seja uma mágoa que você não conseguiu perdoar e aquilo ainda te impede de servir a Deus de verdade. Talvez seja uma falta de compromisso com as coisas de Deus que está te impedindo, seja esse inimigo seu. Talvez o seu inimigo seja algo interno que você ainda nem entendeu que você precisa lutar. Mas a gente tem que entender que o nosso maior inimigo, primeiro somos nós, que a gente sempre coloca impedimento de a gente fazer tudo que for para Deus. Só que também nós temos um inimigo ainda a vencer, que é o diabo. A Bíblia não fala que ele está a todo momento ao nosso derredor, procurando quem ele possa tragar? E a gente esquece dessa passagem, a gente brinca com o diabo, a gente dá corda para ele, a gente vai dando liberdade para ele agir na nossa vida. A gente já sabe que o diabo ele não tem poder sobre a nossa vida, porque o sangue de Jesus nos cobre. Só que a partir do momento que a gente abre as portas para ele entrar com as nossas atitudes, é a gente que está abrindo. Deus ele não vai impedir do inimigo entrar se você está dando essa brecha para ele. O Senhor ele nos dá as armas para lutar. Ele nos deu a sua palavra. Ele já nos deu a promessa de que o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também já falou que o Filho dele está do nosso lado. Ele próprio está do nosso lado. Só que se a gente não entender a veracidade desse inimigo, se a gente não entender a violência com que ele vem sobre a nossa vida, quando ele vier a gente vai estar desprevenido. E a gente não vai conseguir vencer esse inimigo. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter sim muitas lutas para serem travadas. Você vai sair de uma, você já vai entrar em outra. Se vocês verem como foi a vida do povo de Israel, eles acabavam de vencer uma guerra, aí tinha um momento de paz. Mas daqui a pouco tinha que dar mais um pedaço da jornada, tinha outro inimigo para vencer. Então, até acho que depois que eles entraram em Canaã, tinha muitas provas para vencer, muitas lições para aprender. Na nossa vida é do mesmo jeito. A gente ainda está nessa jornada para chegar em Canaã. Então nós vamos ter muitas lutas, vai ter muita coisa que vai acontecer na nossa vida. Só que a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente não está sozinho. Um dos versículos que eu tinha pensado também para trazer para essa palavra foi justamente aquele que o presbítero ele falou. O Emanuel ele está do nosso lado. Ele luta as nossas batalhas. Ele nos dá força quando a gente não tem força mais para lutar. Juízes 4. Vou ler do 12 ao 15 só. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou a todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Essa é uma passagem que eu tenho certeza que muitos conhecem. Aqui era mais uma guerra que o povo de Israel tinha que enfrentar.
Israel, acho que no mínimo deviam ter espadas e flechas ali para enfrentar aquele rei que tinha 900 carros de ferro. Essa era a tecnologia mais alta daquele tempo. E o povo de Israel tinha o quê? Espadas, flechas e armas. Imagina um povo potente vindo com toda a sua força para cima de você. A única coisa que você tem são espadas que eles, com aqueles carros dele, poderiam derrotar a qualquer momento. Um piscar de olhos eles derrotavam. Só que aqui, no 14, Débora ela já avisou para Baraque que a vitória era certa. Ela fala assim, que aquele era o dia que o Senhor havia entregado a Císera nas mãos dele, porque o Senhor havia saído adiante deles. Então a gente vê aqui que o Senhor ele cumpre a sua palavra. Ele falou lá para o povo, olha, quando o povo maior que você, com carro, com cavalo vier para lutar por você, não é para você ter medo, porque é eu que vou lutar a sua guerra, é eu que vou batalhar por você. E o Senhor ele cumpriu aqui a sua palavra. Na nossa vida a gente não é diferente. A gente não vai enfrentar um exército, a gente não vai enfrentar a polícia armada. No nosso país as coisas são mais leves. Só que cada um tem a sua batalha para enfrentar. Talvez seja um problema com o filho, talvez seja um problema no casamento, talvez seja alguém lá no seu serviço que te persegue por você ser cristão, talvez seja as suas preocupações por não ter o dinheiro suficiente para pagar suas contas, talvez seja a frustração por não ver o seu sonho realizado como você queria, talvez seja a frustração de ver todos os seus planos indo por água abaixo. Cada um sabe onde é que dói o seu calo. Só que a gente não deve esquecer, como já foi falado aqui, o Senhor ele é Deus ontem e hoje ele é eternamente. Do mesmo jeito como ele é eterno, a sua palavra é eterna. A Bíblia nos afirma que Deus ele é fiel e que essa palavra ela é digna de toda aceitação. Se o Senhor ele disse que ele vai à nossa frente lutando as nossas pelejas, é porque ele vai. Eu vou pedir para você ler também em 2 Crônicas, um texto também bem conhecido. Mas que ele também é muito bonito. 2 Crônicas 20. Vou ler o 14 e o 15. O 12 primeiro. 2 Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós uma força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Agora o 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o povo, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale de fronte do deserto de Jeruel. E o 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas, abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém a Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Aqui o povo inimigo tinha decretado guerra contra Israel. E aí a Bíblia fala que o rei Josafá, ele chega diante de Deus, e ele fala: Senhor, ninguém mais aqui tem força para lutar. Está todo mundo com medo, a gente não sabe mais o que fazer. Mas os nossos olhos eles estão no Senhor.
E como já foi falado aqui nesse lugar essa noite, o Senhor ele não despreza o coração quebrantado e contrito na presença dele. Eu acho que os momentos que a gente mais tem assim, experiências com Deus é quando a gente está no fundo do buraco. É quando você não sabe mesmo o que fazer. É quando aquela situação ela sai do domínio da sua mão. É quando você se vê encurralado numa parede e não tem mais para onde você correr. E aí quando você vê que você não tem mais nada para fazer, o que a gente costuma fazer? Aí a gente vai igual a criança chorar para Deus. A gente vai igual um bebezinho, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais, parece que o Senhor não está me vendo. Parece que eu não existo, mas para o Senhor eu não sei por que está acontecendo isso. E aí nessa hora, quando o seu coração realmente é sincero com Deus, Ele te ouve. Foi o que aconteceu aqui com o rei Josafá. Ele rasgou o coração dele diante de Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Nossas mãos estão atadas, o inimigo é maior do que a gente, o povo não tem força para lutar, ninguém sabe o que fazer. Mas eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para o Senhor, eu ainda vou confiar que a tua mão é maior do que a nossa. Eu ainda vou confiar que o Senhor é Deus em Israel. Eu ainda vou confiar que a sua palavra é fiel, e como o Senhor fez no passado, o Senhor vai fazer na nossa vida hoje. E quase que imediatamente se levanta um profeta no meio do povo e fala para eles: olha, não é para ficar com medo, porque vocês não vão ter que lutar. É eu que vou na frente de vocês, eu vou pelejar por vocês. O que vocês vão fazer é me louvar. Bota todo o exército, bota os levitas na frente e vai todo mundo me louvando, cantando louvores a mim, porque vocês vão ver o que eu vou fazer nessa noite. O povo obedeceu a Deus, e a Bíblia fala que Deus alegrou o povo com a vitória que Ele deu. Eu imagino que o louvor que o povo cantava aquela noite eram louvores que alegravam o coração de Deus. Teve um dia que eu vi uma irmã louvando, eu não vou falar que aquilo era uma música, pior do que música ímpia. A letra, não estou brincando nem estou exagerando, a letra era o seguinte: não toca no meu varão, não mexe no meu varão. Essa música era cantada dentro da casa de Deus, e muitas mulheres que estavam ali levantavam a mão e davam glória, e pulavam e gritavam, e a igreja toda rodopiava, falava em mistério. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça para cantar esse tipo de música que te coloca no centro de todas as coisas, que faz você achar que você é especial e você é mais valioso do que o ouro de Ofir. Como eu já falei, é uma coisa particular minha, eu não vou impor isso a ninguém. Para mim, tudo aquilo que sai da nossa boca, seja falado ou seja cantado, tem que ser uma verdade. Então, se você está cantando não mexe no meu varão, não mexe no meu varão, quem está sendo mais importante para Deus, para você? Está sendo o seu varão ou está sendo o seu Deus? Se alguém está tendo que cantar não mexe no meu varão, no mínimo esse varão está dando motivo. Porque se não tivesse dando, não ia precisar cantar uma música dessa. Então, muitas vezes nosso coração ele sai do foco de Deus. A gente começa a fazer deuses para nós. E a gente começa a adorar esses deuses. Mas não é isso que Deus ele quer. Sabe, louvores que eu tenho certeza que fazem o coração de Deus se alegrar, é aqueles louvores que colocam Ele na frente. É aqueles louvores que exaltam a grandeza, a bondade, a majestade, a fidelidade, o poder, a autoridade que Deus ele tem. É aqueles louvores que colocam em destaque os atributos de Deus. E eu tenho certeza que aqui era um desses louvores que o povo estava cantando. E como eu já falei, Deus ele foi na frente. O povo literalmente não teve que guerrear, gente. Eles louvaram a Deus, eles estavam ali adorando a Deus. E o próprio Deus foi o que desbaratou aquele exército. Na nossa vida não é diferente. A gente já tem isso na nossa cabeça. A gente já tem isso como uma teoria na nossa cabeça. Só que na prática a gente esquece. A gente esquece. Cara, se você está num problema lá, está naquela situação que você não sabe o que fazer, para que ficar se lamentando e chorando? Chora, desaba diante de Deus, mas louva ao Senhor. Bota o hino que te faz lembrar de como Deus é bom. Bota aquele hino da Cassiane com muito louvor. Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai tirando os espinhos, Ele ordena os seus anjos para lutar com você. Ao invés de só ficar se lamentando, porque se lamentar não vai adiantar. Entrega essa situação nas mãos do Senhor. E do mesmo jeito que Ele fez com os nossos irmãos lá no passado, Ele vai ser com a gente também. Não é à toa que Ele falou que o seu filho é o Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus do nosso meio, é o Deus que é em nós, que é por nós e que luta também as nossas pelejas. Não tenha a palavra de Deus somente como algo teórico na sua cabeça, mas quando você estiver naquela situação,
quando a guerra vier travada para cima de você, quando parece que o mundo inteiro está vindo contra a sua vida, você não tem armas o suficiente para enfrentar esse exército, mas Deus ele tem. Você não sabe o que fazer, mas Deus ele sabe o que fazer. A sua mão não pode fazer muita coisa, mas as mãos de Deus podem fazer. Então confia naquele que te guarda. Foi louvado aqui nessa noite que as mãos de Deus estão sobre nós. E se nós cremos no Filho de Deus realmente, se nós cremos que o sangue dele foi derramado por nós, e se a gente crê que ele coloca seus anjos ao nosso redor para acampar, ao nosso redor para nos guardar, então a gente não tem o que temer. Quando as situações difíceis vierem na sua vida, não é para você ficar com medo. Claro que a gente vai sim ficar com medo, porque é normal de todo ser humano ficar com medo. Mas o medo vai vir, você já entrega logo esse medo em oração diante de Deus. Você já faz como o rei Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer. Essa situação está muito maior do que eu possa fazer. Essa situação está muito maior do que as forças que eu tenho. Só que eu sei, Deus, que o Senhor é Deus em Israel. Eu sei que o Senhor é o único Deus sobre a terra. Eu sei que ainda que essa luta esteja grande, o Senhor é maior ainda. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho do que temer, porque eu sei quem é que luta as minhas batalhas. Então que isso seja uma verdade na nossa vida. Seja lá qual for a situação que você esteja passando, coloque a sua situação diante do Senhor em oração. Entregue tudo para Ele, confia nele, e Ele tudo fará pela sua vida. E aí quando você passar por essa situação, você vai ver se o Senhor também não vai te dar motivo para você se alegrar. Se você também não vai ter um testemunho de vitória para contar. Você vai se lembrar de cada lágrima que você derramou. Você vai lembrar de cada derrota que você passou. Você vai lembrar de todas as situações de medo que você passou. Só que você vai poder se alegrar no Senhor. Você vai poder exultar e se alegrar no Deus da sua salvação. Porque Ele vai te fazer andar por lugares altos. Ele vai te fazer andar por cima dessa dor. Ele vai te fazer passar por cima dessa situação. Ele vai te fazer andar acima de todas as coisas. Se você realmente confia nele, se você realmente crê que Ele é o Deus de Israel, que Ele é o único Deus, que as mãos dele estão sobre a sua vida. Eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé para eu fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela sua bondade e fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é o único que sabe aquilo que o teu povo tem passado, Pai. Seja da qual for a luta que o teu povo está passando, Deus. Que o Senhor vá juntando cada mente, cada coração nesse lugar, Pai. Que o Senhor vá trazer um refrigério para a alma, Pai amado. Que o Senhor vá purificar, que o Senhor vai com providência, Pai. Vai libertando de todos os medos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ensina o teu povo a confiar no Senhor, Pai. Porque a sua palavra nos mostra que o Senhor é Deus que peleja por nós, Pai amado. Que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, Pai. E que aqui nas nossas mãos, Senhor, nós tenhamos força para lutar. O Senhor é Deus todo-poderoso, terrível sobre as nações, Pai. E que o Senhor vai dar frente, Pai amado. O Senhor quer guarda, o Senhor guarda nós. O Senhor quer lutar, Pai. E o nosso Senhor. Eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder.
os meus